Aleluias, louvado seja o Senhor. O texto que nós vamos estar vendo hoje é o texto que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4 e o versículo 8 em diante. Agora eu peço toda a sua atenção nesta hora, porque eu vou ler um texto aqui bastante grande, são quase 30 versículos. Geralmente, quando é um texto grande, eu pego os versículos principais e só conto a história, para a gente ganhar tempo. No caso aqui não dá, porque assim, ó, o texto todo praticamente traz detalhes que são fundamentais. Agora, só uma preocupação que eu tenho é quando a gente lê um texto muito grande como esse, a pessoa acabar se distraindo, se perdendo na leitura. Então, eu gostaria que você ficasse bem focado, principalmente nos detalhes, porque depois a gente vai utilizar tudo aquilo que a gente ouviu, tá bom? Se eu fosse lendo versículo por versículo, parando, explicando, ia virar vigília isso aqui, né? E não é a minha intenção. Então, vamos lá. Segundo Reis, capítulo 4, versículo de número 8, diz assim, ó, certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e deitou-se. Então disse ao seu servo Geazi, vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela, a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido, eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse, vá chamá-la. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher, por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse a seu pai, ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos, leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então o quê? Morreu. Ela subiu, presta atenção, olha só, ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Diga comigo assim, ó, primeira tentativa. Como assim, pastor? Não dá tempo de explicar, daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer com isso. Vamos seguir a leitura. Chamou o marido e lhe disse, mande-me um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar.
O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Gease, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com o seu marido? Com o menino? E ela respondeu o quê? Vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Gease se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Diga comigo, terceira tentativa. Amém? Continuando, versículo 30. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou, que não funcionou, não deu certo. 32. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta, e o que ele fez? E orou ao Senhor. Diga comigo, quarta tentativa. Amém, igreja? 34. Subiu a cama. Quarta mesmo? Não errei? É, quarta. Deixa eu ver. A primeira, deitar na cama. A segunda, não, o segundo, bordão. Essa é a terceira. Perdão. Agora sim que vai ser a quarta. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E o corpo do menino aqueceu, mas continuava morto. Agora sim, quarta tentativa. E aí a gente chega aonde eu queria chegar depois dessa leitura cumprida. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para outro. Amém? Para aí. Daqui a pouco a gente continua a leitura e conclui a história. A Bíblia narra esse caso muito interessante e muito emblemático. Né? Eu não sei se é porque eu sou pastor, mas eu me coloco no lugar de Eliseu. Que situação. Amém? Que saia justa. Nada, parece que nada do que ele faz funciona, dá certo. Amém? A Bíblia fala que o menino morre, a mãe pega o menino, vai até o quarto de Eliseu e coloca ele deitado
deitado na cama de Eliseu. Por que ela faz isso? Eu acho que é muito claro que é porque ela entende, ele é um homem de Deus, a unção de Deus sobre a vida dele. Eu acredito que se eu deitar ele na cama, a unção de Deus que está sobre a vida de Eliseu e que está nessa cama pode curar o meu filho. E isso é algum absurdo ela crer assim? Eu penso que não. Porque se você lembrar da história, claro, a continuação lá na frente, já estou falando do final do ministério de Eliseu, ele morre. Ele é sepultado. E um belo dia, vão enterrar um defunto, um cadáver lá. Quando vão enterrar, eles vê os inimigos chegando. E eles pegam e jogam lá no primeiro lugar que eles vê. E até de uma forma inadvertida, sem saber, era a sepultura de Eliseu. Quando aquele cadáver toca nos ossos de Eliseu, ele revive. Amém. À luz disso, é algum absurdo ela dizer, vou deitar ele aqui na cama? Né? Não. Mas ela deita lá e o que acontece? Nada. Então ela diz, vou atrás do homem de Deus. Pede lá para vir um jumento e tal, monta, fala para o servo, corre, porque é uma luta contra o tempo. Verdade ou não é? Meu irmão, a pessoa, por exemplo, fica desacordada, alguma coisa assim, os médicos falam, a questão de minutos, de segundos ali, conta muito. Então, corre lá, vamos atrás do Eliseu. Quando chega lá, o Eliseu manda Geazi, vai lá, pergunta para ela. Não, tá tudo bem, é como se ela dissesse, minha conversa não é contigo. Né? Sobe lá no monte, se joga nos pés de Eliseu, agarra os pés dele, Geazi quer correr para arrancar, não pode, está quebrando o protocolo, não pode abraçar o homem de Deus, não, tá doida, mulher? Né? Vai tentar, o Eliseu diz, deixa, porque o negócio aqui está complicado. Ela está aqui cheia de amargura, e olha que interessante, e o Senhor não me mostrou o que é que está acontecendo. Gente, para Eliseu falar isso, é porque muitas vezes Deus fazia o quê? Deus mostrava. Não é verdade? Porque se Deus nunca mostrasse nada, ele falaria isso? Não, Deus não me revelou do que se trata. Alguém diria, mas Deus nunca revelou nada para você. Né? Então é porque era algo comum. Talvez alguém vinha falar com ele alguma coisa, ele já sabia até o assunto que se tratava. Ele diz, Deus não está mostrando o que quer, deixa ela. Né? E aí ela vai dizer, por um acaso eu te pedi algum filho? Eu não disse para você não mentir para a tua serva? Perceba que Eliseu, a ideia inicial dele não é nem ir lá. O Eliseu diz para Geazi, olha, está aqui o meu bordão, né, como se fosse o cajado dele, que ele usava para se apoiar, está aqui o meu bordão, leva lá, põe sobre o rosto dele. Na cabeça do Eliseu está assim, está resolvido o problema, vai ressuscitar. Perceba que é a mãe do menino, a sunamita, que vai dizer, se você está achando que eu vou te deixar, você está enganado, pode pegar as tuas coisas que você vai comigo. Amém? Enquanto os dois estão indo, Geazi correu na frente. Chegou lá, colocou o bordão, o que aconteceu? Nada. Gente, olha que luta. Gente, nós estamos falando de Eliseu. É só o cara que tinha unção dobrada de Elias. É só o cara, como eu dizia, que o ossinho dele ressuscitou um morto. Não é isso? E nada funciona. Daqui a pouco, e eles estão indo, daqui a pouco Geazi está voltando, encontra eles no meio do caminho e diz assim, olha Eliseu, funcionou não? Não deu certo. Eu fico imaginando Eliseu dizendo para ela, fica tranquila que eu estou indo lá, eu resolvo. Amém? Chega lá, ele entra no quarto, o menino está lá deitado, está morto. Ele diz, então agora eu vou orar. Ele ora. O que acontece? Nada. Terceira tentativa e nada.
Eliseu está orando e Deus não está respondendo a oração de Eliseu. E aí eu fico imaginando que é nessa hora que ele está pensando, e repito, talvez porque eu posso olhar para essa história, talvez com uma cabeça de pastor, eu fico tentando me colocar no lugar dele, que ele chega uma hora e diz, rapaz, mas que trem que está acontecendo aqui? Se fosse mineiro era assim, né? Que trem que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Por que nada funciona? E aí ele fica agora pensando, o que eu posso fazer? E aí o Eliseu tem uma ideia, já sei, eu vou deitar sobre o menino. A cama não funcionou. O meu cajado não funcionou. Perceba que tudo era ligado à pessoa dele, à unção de Deus que estava sobre ele. O meu cajado não funcionou, nem a minha oração funcionou. Ah, mas agora vai funcionar. E aí, sabe o que é interessante disso? É que se você ler lá 1 Reis, capítulo 17, foi assim que Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Eu fico imaginando Eliseu dizendo, e agora, o que eu faço? E talvez ele lembrou do testemunho de Elias. Olha a importância, até vou assim dizer, do testemunho. Ele diz, olha, eu lembro que Elias me contou que uma vez ele ressuscitou uma criança morta. E o Elias ressuscitou uma criança morta deitando sobre o corpo da criança. Eliseu deve ter pensado, eu tenho unção dobrada dele. Se funcionou com Elias, vai funcionar comigo. Deitou sobre o menino, o que aconteceu? Nada. Gente do céu. E eu acredito, meu irmão, que eu possa estar falando com pessoas que já esteve numa situação parecida com essa. Talvez não no sentido de alguém morto ali para ressuscitar, mas no sentido de você estar diante de uma situação e você diz, eu já tentei de tudo. Eu já fiz tudo que eu sabia fazer. Lembrei até dos testemunhos de outras pessoas que fizeram também, tentei fazer para ver se comigo funcionava. Nada deu certo. Nada funciona. E Deus ainda não está falando comigo o que é para eu fazer. Como ele vai dizer lá quando ela chega, Deus me encobriu essa questão. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Meu irmão, e nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes, quando nós estamos numa situação como essa, a gente tem algumas decisões a serem tomadas. Alguns, numa hora como essa, dizem assim, prepara o velório lá, porque ninguém pode dizer que eu não tentei. Quantas vezes é essa a nossa atitude? Sim ou não? Quantas vezes, diante de uma situação como essa, a gente diz assim, né? Vai ver, não é da vontade de Deus, Deus tem os seus planos, nós precisamos entender que Deus também não revela tudo, que não sei... Não é assim? Não, pelo menos eu fiz tudo que eu podia fazer, agora não tem mais jeito. Outras vezes, a nossa atitude é outra, é continuar insistindo porque a gente não quer desistir ou simplesmente não pode desistir, e aí a gente vai para, já foram 4, não foi? A gente vai para a 5ª, para a 6ª, para a 7ª, para a 8ª, você está entendendo? Ai não, deixa eu inventar um negócio, não, deixa eu ver se agora dá certo, deixa eu ver, e eu acho que nenhuma das duas atitudes serão a mais acertada. O que Eliseu faz? Ele diz, tem alguma coisa esquisita aqui. E Eliseu então começa a andar de um lado para o outro no quarto. Perceba que a situação é urgente, não é? Você concorda comigo que cada momento que está passando, a probabilidade, falando num sentido natural agora, a probabilidade desse menino voltar, ressuscitar, é maior, é mais difícil?
Sim ou não? É uma luta com o tempo, é uma situação urgente. Isso fica claro quando, né, ela diz, olha, corre para lá. Fala para o servo, não para, não diminui o ritmo. O mesmo senso de urgência, Eliseu diz quando fala para o Geazi, se alguém te cumprimentar, ignora. Só corre, só vai. Chega lá e põe o cajado lá. Então todos ali têm um senso de urgência, mas mesmo diante disso, Eliseu diz, eu já tentei de tudo. Tudo que eu sabia fazer, eu já tentei fazer, nada funcionou. Coisas que em outras situações, em outras circunstâncias, com muito menos já estava resolvido, nesse caso, nessa situação, nada resolve. Então, ele para tudo. Então ele desliga o modo urgência. E às vezes a gente precisa também desligar. E Eliseu começa a andar de um lado para o outro. Vamos supor que acabe o culto aqui, você vá para a tua casa, chegue na tua casa, aí você chega de mansinho e tal, abre a porta, você está observando e vê teu familiar assim, ó. O que você vai concluir? Preocupado, sim. E o que mais? O quê? Está pensando. Eu não sei por que a gente faz isso, mas você já viu? Na verdade, quem nunca se pegou assim, né? Quando a gente está pensando, começa a andar para um lado para o outro, aleatoriamente, né? Não está indo a lugar nenhum, você começa a andar de um lado para o outro e tal, e não sei se tem alguma explicação científica, se isso nos ajuda a pensar ou não, mas é muito comum. Quando a gente está pensando, a gente começa a andar para um lado e andar para o outro e tal, e fica ali. E assim estava Eliseu. Eu acho que é muito claro que Eliseu está refletindo, está pensando, está tentando entender o que é que está acontecendo. Por que nada funciona? Por que Deus não fala? Por que Deus não responde? Por que Deus não nos abandonou? Amém? Porque numa hora como essa, muitas vezes, o diabo vai tentar colocar esse tipo de pensamento. Ah, Deus te abandonou, né? E tal. Não existe esse negócio de Deus nos abandonar. Amém? A gente, muitas vezes, abandona ele, mas ele não nos abandona. Então, se eu não abandonei ele, é claro que ele não me abandonou. Amém? Então, ele para pensar, para refletir. E, meu irmão, olha só. A gente já vai continuar a história, mas talvez você conheça. Mas logo em seguida, desse período andando de um lado para o outro, o milagre acontece. E o Eliseu, ele não tenta fazer algo novo, algo que ele ainda não havia feito. Ele faz a mesma coisa que ele já tinha feito antes, mas agora o resultado é diferente, o milagre. Então você concorda comigo que alguma coisa aconteceu naquele quarto enquanto ele andava de um lado para o outro? Está entendendo? Alguma coisa aconteceu ali. Gente, eu não faço a mínima ideia o que foi que ele falou com Deus. Eu não faço a mínima ideia o que foi que Deus falou com ele. Eu não faço a mínima ideia de que forma ele foi confrontado. Eu não sei, como eu disse, o que é que ele falou, aonde o pensamento dele o levou, quais resoluções ele fez dentro de si, mas me parece muito claro que alguma coisa mudou dentro dele e fez com que o milagre acontecesse. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Meu irmão, o título da mensagem de hoje, pegando aí um pouquinho da área comercial, da área econômica, é o seguinte: fechado para balanço.
Você já foi em alguma loja e chegou lá, encontrou ela com as portas fechadas e com uma plaquinha assim, fechado para balanço? Já viu isso? Né? Voltamos dia tal. Né? Quem já trabalhou no comércio sabe que isso é muito comum, principalmente final de ano, né? Que faz o balanço. E o que é fechar para balanço? Meu irmão, olha só, uma empresa, o comércio, de uma forma geral, precisa estar com a porta aberta para vender, para faturar. É dali que vem o faturamento. Porta fechada, a pessoa deixa de faturar. Mas existem alguns momentos que a pessoa diz, olha, vamos ter que deixar de faturar hoje, ou quem sabe por esses dias, né? Vamos ter que fechar a porta, porque a gente precisa organizar a coisa aqui dentro. A gente precisa fazer o balanço do nosso estoque, a gente precisa fazer o balanço do nosso caixa, a gente precisa rever algumas metas, principalmente no final do ano, né? Rever se a gente alcançou as metas que a gente estabeleceu ou não, traçar novas metas para o ano que vem, ver se a coisa está em ordem com o caixa, ver se a coisa está em ordem com o estoque, ver se a coisa está... Colocar a casa em ordem. Não é isso? E é justamente, eu peguei então, é o que me veio ao coração, eu peguei isso, porque tem hora que a gente precisa fazer como Eliseu, sabe? Desligar o senso de urgência que a gente costuma ter e dizer, para um pouquinho. Deixa eu andar de um lado para o outro. Deixa eu fazer o balanço. Amém? Deixa eu ver como é que a coisa está andando. Porque olha só, eu ficar com a porta, voltando a falar do comércio, eu ficar com a porta fechada é prejuízo. Mas eu manter ela aberta sem organizar a coisa, o prejuízo pode ser ainda muito maior. Sim ou não? E assim também é na nossa vida. E vai ter momentos, meu irmão, que a gente precisa fazer e separar tudo e separar um tempo para andar de um lado para o outro. Amém? Amém? Eu poderia parar aqui. Eu poderia falar, amém, vamos orar e pronto, a mensagem está pregada. Terminei a mensagem. Amém? Porque eu confesso para você que eu não faço a mínima ideia do que ele falou. Só que teve alguma coisa que ele falou com Deus que mudou o cenário completamente. Amém? E daqui para frente, eu peço que você entenda que eu vou especular muita coisa. Serão simplesmente hipóteses, porque daqui para frente eu não posso ser taxativo em nada. Até que eu fui bem taxativo. Daqui para frente não posso mais ser. Se eu trazer essas hipóteses e fizer sentido para você, e se o Espírito de Deus confirmar isso no seu coração, amém. Se você não entender, se isso não fizer sentido para você, se o Espírito Santo não confirmar no teu coração, você finge que eu não falei, a gente continua amigo. Você aproveita até aqui, já foi uma boa mensagem. Combinado? Amém. Mas eu quero lhe chamar a atenção para alguns pontos que reforço mais uma vez, são apenas hipóteses, mas que eu acredito que o texto nos abre margem para fazer tais suposições. O Eliseu está deitado no quarto que a sunamita fez, na cama e tal, muito agradecido, ter um lugar para na sua longa viagem ali repousar, fazer uma refeição e tal, para continuar a viagem. E ele está muito agradecido por aquilo que ela está fazendo por ele. E até aí tudo certo. A gente precisa ter esse coração agradecido mesmo. Só que para mim começa a haver um problema quando Eliseu diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. E aí ele vai falar com Geazi. Ele não vai falar com Deus. Depois pode voltar lá, prestar atenção e ler, que ele vai falar com Geazi. O que é que nós podemos fazer por essa mulher? Vai lá, manda chamar ela. Ela vem.
Presta atenção. Ele vai perguntar para ela assim: olha, estamos muito agradecidos por aquilo que você tem feito e queremos fazer algo por você. Tem alguma coisa que nós podemos falar junto ao rei em seu favor? Ou junto ao comandante do exército em seu favor? E ela vai responder: não, está tudo bem, eu moro no meio do meu povo, a Bíblia diz que era uma mulher rica, então os familiares dela estavam ali em volta e tal, está tudo bem, tenho segurança, não me falta nada, não tem nada que você precisa falar. Agora, me chama a atenção que ele não diz assim: tem alguma coisa que eu posso falar com Deus a teu respeito, a teu favor? Ele vai dizer: olha, você sabe que eu tenho influência com o rei, tenho acesso a ele. Você sabe que eu tenho acesso ao capitão do exército? Se tiver algum favor que eu possa pedir. Agora, com todo respeito, tá? Não estou desmerecendo de forma alguma quem é Eliseu, mas entenda que qualquer político poderia propor a mesma coisa no lugar dele? Sim ou não? Né? Porque qualquer político também não teria acesso ao rei? Não teria acesso ao comandante? E política não é justamente isso? Olha, não, você está me ajudando, uma mão lava a outra, eu posso interceder em teu favor, eu posso falar lá com as autoridades e tal, quem sabe eu te ajudo em alguma coisa, asfalto a rua aqui, né? Põe iluminação e tal, alguma coisa assim. Então, no mínimo está soando meio estranho a conversa. Mas essa mulher vai responder: olha, eu não preciso, está tudo bem, está tudo né? Eu acho que o sentimento dela assim é: olha, eu não fiz isso por você esperando alguma coisa, eu fiz isso por você porque eu te reconheço como homem de Deus e a tua presença está aqui, eu creio que nos abençoa, é suficiente. Você não precisa fazer nada por nós. Amém? Meu irmão, e nós precisamos tomar um cuidado, porque às vezes a gente quer abençoar, e por favor não me entenda errado, mas às vezes a gente quer abençoar quem Deus não tem abençoado. A gente quer fazer algo por alguém, você está entendendo? Mas quem é recompensador e galardoador é Deus, deixa com Ele. Porque essa mulher não está fazendo para o Eliseu, essa mulher está fazendo para ele na condição de homem de Deus. Não foi o que ela fala para o seu marido? Então a recompensa para essa mulher virá de quem? De Deus. A gente tem que ter um coração agradecido, claro, mas entender que a recompensa vem de Deus. Agora a mulher vira as costas e Eliseu não se conforma. O Eliseu volta a falar com Geazi assim: a gente tem que fazer alguma coisa por essa mulher. O que será que a gente faz, Geazi? E mais uma vez ele não vai falar com Deus. E aí nós vamos aprender, meu irmão, que homem de Deus também erra. Amém? Homem de Deus, por mais santo, por mais ungido, por mais sei lá o que mais, também erra. Porque é homem de Deus, antes de ser de Deus, ele é homem, e homem erra. E ele está lá dizendo: a gente tem que fazer alguma coisa por ela. A gente tem que tomar cuidado com esse sentimento, que pode ser muito prejudicial. E aí Geazi vai dar uma ideia para Eliseu. Perceba que não vem da parte de Deus. Não é Deus que fala com ele: ó, fala isso, ó, abençoa ela assim. Não, Geazi que vai dizer para ela, para Eliseu em resposta, vai dizer assim: eu tenho notado que ela não tem filhos e que o marido dela já é velho. Lembre-se que eu estou trabalhando dentro de hipóteses, tá bom? Lembra que eu já adverti isso? Beleza? E com todo cuidado, com todo respeito, eu vou colocar mais uma hipótese aqui, tá? Gente, você percebeu que o Eliseu não havia percebido que ela não tinha filhos e que o marido dela já era velho, quer dizer, provavelmente bem mais velho do que ela? Mas você percebeu que o Geazi percebeu? E aí, eu não quero tacar pedra no Geazi,
mas já atacando? Até porque o fim dele, que está logo ali na frente, não é nada bom. Sim ou não? Não é nada bom. E olha só, qual que foi o problema de Geazi? Se você lembrar, é que ele quis se aproveitar daquela situação. Que Eliseu não tomou vantagem daquela situação e Geazi diz, não, que é isso? Como é que deixa passar uma oportunidade dessa? Não pode. Eu vou me aproveitar dessa oportunidade. O que me leva a crer que isso era um padrão dele, de comportamento, de pensamento. E por que que ele vai perceber que ela não tem filhos e que o marido é velho? Talvez, e pela 15ª vez, são hipóteses, tá? Talvez, seguindo essa linha de comportamento dele, talvez a ideia dele era mais ou menos o seguinte, bom, tá vendo toda a situação e tá pensando, como que eu posso tomar vantagem aqui? E aí ele olha para a mulher e diz, o marido dela tem uma certa idade, a uma hora dessa ele vai. E vai ficar viúva rica aqui, gente. Nova ainda, ó, sem filho. Não vou nem precisar trocar fralda, cuidar de enteado, nada. Rapaz do céu, só se o velho bater as botas, partidão aqui, hein? Você está entendendo? Amém? Suposição, gente. Mas me parece bem plausível. Porque Eliseu não percebeu, mas ele percebe. Você perceba que quando ele vai ao encontro dela e pergunta, está tudo bem com você, com o teu marido, com o teu filho? Ela diz, está tudo bem, dá licença, meu negócio é com ele. Amém? Meu negócio não é com você. Me parece que a forma que ela considerava Eliseu um homem de Deus, ela não considerava o Geazi da mesma forma. Sim ou não? Me parece que ela não olhava para o Geazi com o mesmo respeito que ela tinha por Eliseu. E aí ele vai dizer, ela não tem filho e tal. Aí o Eliseu diz assim, então já sei o que eu vou fazer. Chama ela de novo. Meu irmão, Eliseu não ora, não pergunta a Deus, não diz assim, talvez seja uma possibilidade. Vamos refletir sobre isso. Vamos pensar. Vamos dar tempo para Deus falar. Eliseu não chama ela para sondar o coração dela. Porque, meu irmão, isso é algo muito sério. Amém? E ele não sonda o coração dela para saber se aquele era um desejo dela, se aquela era uma vontade dela, como é que estava, como é que a coisa estava resolvida dentro dela ou não. Chama ela e diz para ela assim, pode preparar um enxoval, já compra o bercinho, daqui 1 ano você vai estar carregando um bebê no colo. E não vai ser bebê reborn. Eu não aguentei, foi mais forte. Que eu. Dentro de toda a polêmica de hoje em dia. Né? Você vai ter um bebê no colo e vai ser o teu filho. Hoje em dia tem que até explicar que não era reborn. Né? E, meu irmão, e aí a gente vê a reação dela. Aí você junta a reação que ela tem naquele momento e a reação que ela tem lá em cima do monte, quando encontra Eliseu. Na mesma hora ela diz assim, não minta para a tua serva, não me engane. Meu irmão, parece uma reação, sei lá, desproporcional, esquisita. Quando ela encontra Eliseu lá, ela vai dizer assim, por um acaso eu te pedi, filho? Eu não te disse que não era para você me enganar? Eu acho que é mais ou menos assim. Eu não te disse para você não brincar com os meus sentimentos? Agora eu tive um filho, amei, cuidei e agora ele morre. Meu irmão, eu não sei o que aconteceu com essa mulher. Eu não sei quais traumas ela enfrentou na vida.
Eu não sei como é que estava o coração dela, mas você entende que, no mínimo, isso eu posso afirmar que era um assunto muito sensível para essa mulher. O que me leva a crer que, de alguma maneira, o coração dela já estava pacificado com relação àquele assunto. Eu não sei se, quem sabe, essa mulher não teve uma perda de um filho e, por conta daquilo, ela disse: nunca mais eu quero tentar. Isso é possível ou não? Estamos trabalhando com hipóteses. Amém? Isso talvez é uma hipótese que possa explicar esse comportamento. Ou talvez não fosse esse caso. Talvez no momento que ela se casou com um homem muito mais velho do que ela, talvez ela já assumiu: olha, eu não vou ter filhos, e talvez aquilo já tivesse resolvido dentro dela. Talvez já fosse um assunto pacificado dentro dela. Você está entendendo, em nome de Jesus? Eu não sei, mas eu acho que a reação dela nos dois momentos é muito evidente, principalmente quando ela diz assim: eu te pedi algum filho? Que aquilo era um assunto muito sensível para ela. E ele não pergunta, ele não sonda o coração dela. Ele já sai, pá, pode preparar, daqui a um ano você vai ter um filho. E daqui a um ano tem um filho. Gente, eu repito mais uma vez, eu não sei o que ele falou com Deus. Eu não sei o que Deus falou com ele naquele momento. Mas talvez muitas dessas coisas Deus confrontou ele naquele momento. E eu posso dizer isso para vocês por experiência própria. Porque eu já passei por situações muito semelhantes como essa. E que eu tive que parar tudo e falei assim: não, tem alguma coisa errada, isso não está normal. Deixa eu andar para um lado para o outro. E eu já fui duramente confrontado por Deus. E Deus trazer certas coisas lá de trás, que eram intenções erradas, às vezes do coração. Às vezes o que você fez estava correto, mas com uma intenção que não estava muito legal, não. Certas coisas que naquela época passou batido, mas que vai trazer uma grande repercussão lá na frente. Entenda, olha só, presta atenção. Se ela deita o seu filho na cama de Eliseu e o filho ressuscita, Eliseu vai andar de um lado para o outro? Se o bordão ressuscita o filho, ele vai andar para um lado para o outro? Se a oração dele ressuscita, se deitar em cima ressuscita, ele vai andar para um lado para o outro? Não. Se o Eliseu diz assim: pelo menos a gente tentou fazer o quê? Não é da vontade de Deus, Deus quis levar, Deus quis assim, o que a gente pode fazer? Ele andaria de um lado para o outro? Se Eliseu começa a inventar um monte de coisa, um monte de outras tentativas, ele andaria de um lado para o outro? Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Tudo veio convergir nesse momento, onde ele precisa parar tudo e rever muita coisa na sua vida, em especial no que diz respeito àquele caso específico. E há momentos na nossa vida que Deus vai tentar falar com a gente e a gente não ouve. E Deus vai ter que tocar em circunstâncias para nos parar, para nos levar a fechar para balanço. Vou pegar o título de hoje. Você está entendendo? A parar tudo, a andar para um lado para o outro. Deixa eu fazer o balanço. Deixa eu ver o que está de errado com o estoque. Deixa eu ver o que está de errado com o caixa. Deixa eu ver se está tudo batendo. Deixa eu ver se está tudo certo. Deixa eu ver como é que estão as coisas. E a gente precisa fazer isso. E o mais lindo da história é que, feito isso, o Eliseu não tenta algo novo. O Eliseu faz aquilo que já havia feito antes, mas agora o resultado é diferente. Meu irmão, não há outra possibilidade senão que alguma coisa aconteceu ali. Repito pela terceira ou quarta vez, até já perdi as contas. Eu não sei o que ele falou com Deus. Amém. Eu não sei de que forma Deus confrontou ele.
Mas me parece que muitas dessas hipóteses que nós levantamos aqui podem ter sido confrontadas por Deus naquele momento. E que eu e você possamos da mesma forma parar, andar para um lado para o outro, olhar para a nossa vida, amém? Fazer o balanço, fechar para balanço, desligar o botão lá do modo emergência, que a gente está sempre correndo. Não, para tudo, baixa a porta lá. Amém, igreja? Né? Deixa eu falar com Deus. Deixa eu me colocar diante dele. Deixa eu acertar as coisas aqui dentro, em nome de Jesus Cristo. Para a gente terminar a história, versículo 35, a gente parou na parte A, vamos ler ele todo, diz: Eliseu se levantou e andou no quarto, de um lado para o outro. Fez de novo o que já havia feito antes, tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. E o que aconteceu? Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Gease e disse: chame a sunamita. E ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Amém, igreja? Ele tinha tentado muita coisa antes, nada tinha funcionado. Mas depois daquela conversa com Deus, depois de fechar para balanço, ele tenta a mesma coisa de antes e agora a coisa vai. Que em nome de Jesus Cristo, à luz dessa palavra, eu e você possamos parar um pouquinho. Rever certas coisas na nossa vida. Rever certas coisas no nosso coração. Rever certas decisões que, quem sabe, a gente tomou, que a gente nem classificava aquilo como pecado. Você acha que alguma dessas coisas seria classificada como pecado? Não. Mas foram decisões que foram sendo tomadas e que às vezes vai trazer uma grande repercussão lá na frente. A gente tem que tomar cuidado, gente, para, sabe, não mexer com o sentimento das pessoas. Às vezes pode ser algo muito complicado. Amém? A gente precisa tomar cuidado para não querer se colocar no lugar de Deus. Deus sabe ser Deus, deixa Ele fazer a coisa. Nosso trabalho é orar, é interceder, mas quem faz a coisa é Deus. E assim por diante. Que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente aos nossos corações, a gente possa parar, possa fazer o balanço, como eu dava esse exemplo, e colocar a casa em ordem. Amém? E aí a gente vai voltar lá, vai fazer o mesmo que a gente já tinha feito antes, mas dessa vez Deus vai abençoar. Você crê nisso? Dessa vez o milagre vai acontecer. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus bem bonito.